última semana para ajustes, para fazer algumas avaliações. Acredito que o Rodrigo já tem esse time em mente, já está trabalhando inclusive com esse time, porque o tempo agora encurta e você ficar mexendo em uma peça, em outra peça para fazer alguns testes em cima de uma competição que vai se iniciar é complicado, até para o atleta ele conseguir ter essa assimilação. Então eu acho que o Rodrigo já tem esse time na cabeça. Algumas dúvidas naturais que devem acontecer, devem aparecer, porque chegaram opções e aí vem essa diferença que a gente sempre cita, que pelo menos é meu ponto de vista, o Asa conseguiu melhorar o nível do time, qualificou o elenco e agora não tem mais apenas o 11 inicial, tem todas as opções em cada posição para o técnico Rodrigo Fonseca fazer aquilo que ele entenda e que ele ache melhor para o jogo contra o Sergipe. Eu acho que ele vai manter o que ele fez no Campeonato Alagoano, apesar da entrada do Léo Cereja. A minha única dúvida é o Ítalo Rogério, se ele vai ser titular ou não, mas apenas isso. Acredito que ele deve manter os 3 volantes, manter o padrão de jogo que o time conseguiu ter no Campeonato Alagoano. É um time hoje encaixado, então para todo técnico que tem um time encaixado, que recebe jogadores de qualidade, é complicado você mexer, até porque você muda um pouco a configuração, não muda a estrutura tática. Mas se você faz uma mudança de uma peça, por exemplo, no meio de campo, você vai mudar a dinâmica de movimentação através de uma característica de um jogador, por exemplo, o Léo Cereja. Se ele entrar, muda-se a característica porque vai ter que mexer em termos de posição, porque eu diria, se o Léo Cereja entrar naquilo que a gente imaginou ou imagina, que é na do Colina, que eu acredito que não aconteça, vai ter que mudar a configuração tática. Aí vai o Aleph para primeiro volante, o Wesley para segundo, o Didira vai ter que cair para o lado esquerdo. Então, a estrutura do 4-2-3-1 do Rodrigo Fonseca, ela se mantém. O que muda vai ser a dinâmica de movimentação e essa configuração a partir de uma mudança. Então, por isso que eu acho que dificilmente ele vai mexer nesse time para a estreia do campeonato contra o Sergipe. Eu acho que nesse primeiro momento ele não mexe ainda. E até pode mexer, de acordo com essa configuração tática. Eu acho que nesse primeiro momento ele não mexe na equipe. Eu acho que ele mantém a equipe do estadual, que jogou contra o CRB, para iniciar. Agora, também pensa da seguinte forma, eu disse isso aqui a semana passada. Eu acho que dos jogadores que o Asa contratou, 2, na minha ótica, chegam com status de titulares. 2. O Ítalo Rogério e o Léo Cereja. Esses 2 chegam, na minha concepção, com status de titulares. Porque o Ítalo Rogério é o zagueiro canhoto. E o Asa não tem esse zagueiro canhoto no elenco. E é homem de confiança. E é o homem de confiança do Rodrigo. No sistema defensivo. Esse é o peso. Esse é o peso. Pelo fato de ser Pelo que vocês disseram, homem de confiança. Exatamente. Aí porque bola não jogou no CSE, não. Não, mas mais do que o Benê, não. Não, no CSE, não. Agora, no Nacional, ele foi bem. Com o Rodrigo Fonseca, inclusive. Concordo, foi verdade. Muito bem. É porque encaixa, né? Ele encaixa na tática do Rodrigo, né? E o outro é o Léo Cereja. Porque com a característica, Moraes, do Léo Cereja, o Asa não tem no elenco. Vou até discordar um pouquinho do Viderlan. Quem sou eu para discordar do Viderlan? Mas só um pouquinho pode, só um pouquinho fiz mais ou menos no Campeonato Alagoano. E na Copa Alagoas, eu fiz seguramente 6 jogos do time do CSE. No mínimo 6 jogos. E os 6 jogos, esse tal de Ítalo Rogério arrebentou com o jogo. Para mim foi um dos principais destaques. Ele e o Ibson Melo. No início, o Edinho. Depois o Edinho começou a desandar internamente. Aí foi pro banco. Enfim. Aí é por isso que eu estou tendo essa ousadia de discordar do Viderlan com relação ao que esse rapaz fez no CSE. Para mim foi espetacular. Como zagueiro, vi jogos contra CSA, CRB, Penedense, Murici. E ele foi muito bem. O Bené, ele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais lento. O Ítalo Rogério é um pouco mais rápido, mais ágil no setor defensivo. Também pelo alto, pela né? Pela proporção de apresentações. No setor defensivo, no alto, pela altura também, ele é melhor do que o Bené. Pode falar, Canhão. Pela proporção que a gente viu pelo Nacional de Patos no ano passado, quando o Ítalo Rogério foi anunciado pelo CSE, eu confesso para vocês hoje que, para mim, esperava que ele fosse o cara para o setor de defesa, mas com muita confiança de ter meu voto.
de dizer o seguinte, que esse seria o cara para arrebentar mesmo no campeonato. E os pontos de vista no futebol, eles precisam de fato mesmo nesse sentido, porque o olhar de cada um nessa situação é o olhar realmente de que o ser humano ele tem a capacidade de concordar e divergir. Mas eu continuo achando que o Ítalo Rogério, passagem dele do CSE, não foi com o mesmo rendimento com a passagem que nós vimos, e eu não vi só em 2 jogos ano passado também, pelo Nacional de Patos. E aí onde entra, para mim, o peso dessa situação. Um atleta de confiança do Rodrigo Fonseca, um atleta que o Rodrigo Fonseca, tenho certeza que conhece as características e os pontos fortes, também como conhece as fragilidades desse jogador. Mas confesso, pelo que ele conseguiu de encaixe defensivo dessa dupla Bené e Rony Lobo, não vai ser surpresa para mim se o Ítalo Rogério conquistar essa titularidade. Porém, todavia, entretanto, preciso dizer para vocês, vai precisar suar muita camisa. Vai precisar suar muita camisa. Eu acho que para esse primeiro momento, acho que ele não mexe. Nesse primeiro momento, eu acho que ele não mexe, mas um pouco mais à frente, eu acho que ele vai encaixando o Ítalo Rogério nessa equipe. Foi justamente a minha dúvida desde a contratação, principalmente do Léo. O Ítalo ainda tem essa dúvida porque é homem de confiança. E aí, homem de confiança, com a qualidade que o Ítalo tem, ele joga com o Rodrigo Fonseca. Mas vem esse ponto também que o Viderlan disse, vai tirar um jogador que foi bem? Essa grande dúvida, o questionamento sobre um time encaixado que recebe jogadores de qualidade com status de titular. Porque se você mexe com aquilo que eu falei agora, com a dinâmica do time. A entrada do Ítalo, se ele entrar no lugar do Bené, muda aquilo que eu falei. É um jogador canhoto. É um zagueiro esquerdo, que é difícil pra caramba de achar com qualidade. E muita gente acha, mas vai entrar só porque é esquerdo. Não. Na dinâmica de saída de bola, na dinâmica de movimentação do time. No alto. E eu falo de gesto técnico. Presença de área também. Isso, Videlão. Eu falo do gesto técnico para agilizar a saída de bola, por exemplo. Não dizendo que o Bené seja mau jogador, um bom jogador. Não, pelo contrário. O Bené é jovem, eu gosto do Bené porque ele tem muita força, ele é muito explosivo. Mas eu falo a entrada de um jogador canhoto, poderia ser outro zagueiro também, que na movimentação do time mesmo. O Jean Peter também. Isso porque acelera o jogo. Eu falo do gesto técnico, por exemplo, se a bola vem do lado direito. A diferença que eu vejo, André, Jorge, que eu vejo entre um e outro é que o Ítalo é aquele jogador clássico. Isso, é mais aquele técnico. Jogador técnico, aquele jogador que pega a bola, ele estica para o companheiro lá do outro lado, abre o jogo, ele dá mais velocidade na saída de bola. Ponto. O Bené chega junto, chega com força, na hora que bater, bate, na hora que tiver que arrebentar com o adversário, vai arrebentar. Então, às vezes, até o Bené aparece mais no jogo por essa condição até de ser mais forte na marcação. Enquanto o outro é mais técnico, é um jogador que tem um equilíbrio, uma visão melhor de jogo para o time sair de trás. Aí, nessas duas qualidades, eu sou mais pela qualidade do Ítalo Rogério. Sem dizer se um é melhor, se é pior, mas que eu vejo mais qualidade no Ítalo Rogério. Eu estava explicando já do gesto técnico, porque, por exemplo, se a bola vem da direita e é um jogador destro, ele não vai ter o movimento natural de fazer ir para a esquerda, ele vai fazer por dentro. Ele não tem a rapidez, por exemplo, de acelerar. É porque quando a gente fala acelerar, às vezes é pegar a bola e correr, não, acelerar com o passe. E aí é você ter o mínimo de tempo com a bola no pé para você quebrar um balanço defensivo, por exemplo, do adversário. Um jogador esquerdo, que tem a qualidade do passe do Ítalo, ele vai acelerar o jogo rápido e muito rápido, como ele fazia no CSE. Mas aí vem esse ponto também que a gente está citando e debatendo. Não é que o Bené seja ruim, não é que o Bené seja pior. São características diferentes de dois jogadores que podem ser titular. E eu repito, eu ainda estou com essa dúvida. De entrar o Ítalo, de entrar o Léo, porque o time está muito encaixado. Para início, como a gente está discutindo, e o Cardial falou também, e eu concordo, para início, eu acho que ele vai manter o que ele terminou com o Campeonato Alagoano, mas, repito, qualificou o elenco e por isso que a gente está discutindo aqui. Ano passado, por exemplo, a gente não houve essa discussão de que vai entrar fulano, entrar ciclano. Era sempre uma incógnita
o que iria acontecer no time titular do Asa. Hoje não, tem mais opções e tem um padrão. Aí você tá falando, ele não vai mexer no setor defensivo, mas tem o Léo Cereja que tá chegando agora. Eu ainda acho que ele também não... Você ainda acha que ele mantém a mesma equipe do Campeonato Alagoano? Para iniciar. Para iniciar, acho que da terceira rodada em diante, acho que ele começa a dar uma mesclada para poder ir encaixando esses, porque são jogadores com qualidade os dois. Isso que o Moraes falou da questão do Ítalo Rogério, fazer o passe, chutar a bola com qualidade para o passe, ele tem essa qualidade realmente, principalmente no passe longo. Ele não é aquele zagueiro que chuta a bola de qualquer jeito. Ele faz a bola longa direcionada. Ele faz a bola longa direcionada. Vai no pé do jogador dele, do jogador companheiro dele. Ele dá assistência de fato. Ele não chuta por chutar para frente. Então, assim, eu acho que o Bené, como vocês falaram, ele é mais zagueiro. O Ítalo tem mais qualidade, como vocês falaram também. E acho que esse zagueiro, o Asa já tem também, que é o Rony Lobo. Então, assim, você tem que quebrar isso aí. Você tem que ter um zagueiro e um com mais qualidade, que é justamente para fazer a saída. E não foge a possibilidade numa situação como essa, e também nós não devemos descartar essa hipótese, do próprio Rodrigo Fonseca fazer 3 zagueiros. Isso, e entrar o Ítalo. E entrar o Ítalo Rogério. Ele pode fazer isso também. Entendeu? Não pode. Ele não pode ser descartada essa possibilidade, porque o Rômulo, ele de fato não conseguiu manter um ritmo satisfatório quando teve essa oportunidade. Mas se vocês lembram dos 2 jogos da decisão contra o CRB, principalmente no primeiro jogo em Arapiraca, uma coisa que foi observada durante a transmissão foi a inversão de posicionamento dos 2 zagueiros. O Rony, geralmente, ele faz o papel pelo lado direito e o Bené pelo lado esquerdo. E o que nós observamos aí foi uma inversão, principalmente no primeiro jogo em Arapiraca, contra o CRB na decisão do Alagoano, quando o Bené foi deslocado para o lado direito e o Rony passou para o lado esquerdo. Isso pode ser um indício também de que o técnico Rodrigo Fonseca, de repente, pode estar trabalhando a possibilidade de 3 jogadores no setor de defesa. Rony, Bené, o Rony pelo lado direito, o Bené centralizado e o Ítalo Rogério pelo lado esquerdo. O Ítalo, ele tem uma capacidade muito grande de participação na área do adversário e ele fez muito bem isso no Nacional de Patos também no ano passado. É uma arma, né? A cabeçada do homem, quando ele vai para a área mesmo, tem uma boa impulsão. Essa questão da saída de bola também é um aspecto a ser observado e a qualidade do jogador, para mim, é um aspecto que não se discute. Ele tem uma qualidade muito grande mesmo. Porém, eu não sei se é a equipe do CSE que naquela oportunidade também que não conseguiu, no ritmo que era necessário, fazer com que o coletivo passasse a ter participações que pudessem beneficiar aquilo que nós esperávamos do Ítalo Rogério. Mas vejo que é um jogador que tem essa possibilidade sim de um encaixe na equipe do Asa, inclusive até mesmo de assumir essa titularidade, colocando o Bené para o banco de reservas. Para mim, o mais importante é isso que foi observado pelo Jorge Moraes e pelo André. Possibilidades. Não trabalhávamos com situações em que poderíamos aqui estar avaliando 3 ou 4 configurações na equipe do Asa para um jogo de estreia e com boas opções. Com boas opções para poder chegar e dizer o seguinte: competir. Não é com boas opções de cravar aqui de vitória, de ganhar. Isso vai muito para o torcedor e para quem também exerce uma função interna do clube e acredita que o clube pode fazer muito mais pelo esforço que está sendo dado naquele momento pela montagem do time. Mas que dá para o Asa competir sim com essas configurações que nós estamos fazendo aqui. Eu diria que de uma maneira muito, muito equilibrada mesmo essa Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, olhando pelo contexto geral Veja também... Veja só como Jorge, é interessante, viu, Tony? Pode falar. Veja só como é interessante essa discussão. O Viderlan já colocou mais problema na cabeça da gente. Veja bem, problemas bons. Veja bem, a gente estava aqui discutindo a possibilidade de sair um jogador no meio de campo para a entrada do Léo Cereja. Aí poderia ser o Colina. Bom, agora com a possibilidade que o Viderlan trouxe de jogar com 3 zagueiros, aí vai ter que sair um do meio de campo. Aí vai ser o Colina. Quem é que vai sair? E já não é mais o Cereja, já não é mais nenhuma opção para entrar no jogo. Aí seriam 3 zagueiros saindo um do meio de campo.
Aí, resultado, eu acho que quando você tem várias opções e você tem num grupo jogadores que você pode pensar em fazer com ele algumas alternativas de jogo para você enfrentar um adversário, principalmente na estreia contra o Sergipe, lá em Aracaju, a gente que pensava numa solução, de repente achou que o time seria o mesmo. O Viderlan já levantou a possibilidade de ter um terceiro zagueiro e ele não está errado não, tá certo, porque tem lá 3 zagueiros em condições de jogar. Aí a gente já começa a ter uma certa preocupação interna na nossa cabeça, querendo analisar a cabeça do Rodrigo Fonseca para saber o que é que ele vai como melhor opção para começar jogando a Série D. Por isso que eu achei interessante o debate, a discussão, porque a gente vai encontrando alternativas. E eu acho até que isso ajuda o treinador. Se ele for inteligente, eu acho que o Rodrigo é muito inteligente, ele não vai desprezar nenhuma alternativa dada aqui pela NN, entendeu? Que é exatamente isso, Jorge Moraes, que o torcedor vinha cobrando no campeonato alagoano a mudança de alguns jogadores e o reforço para a temporada. Por isso que eu acho que, pelo menos na minha visão, eu acredito que poderia já começar a iniciar aí o Campeonato Brasileiro da Série D, pelo menos com 2 mexidas na equipe do Asa, porque o Asa qualificou, o Asa contratou e contratou bem, né? Pelo menos o Ítalo Rogério e o Léo Cereja, pra mim, o Charles é bom jogador, mas eu tô dizendo mais desses dois aí, que é onde cabe, né? É onde cabe. O Charles, o Gabriel não vai perder posição, pelo menos até agora, pelo que a gente sabe, né? Fez uma Série C o ano passado, não, sim, boa. Mas aí o Gabriel hoje é quem manda, né? O titular, realmente, eu acho que esse aí ele não vai mexer de jeito nenhum. Mas o torcedor do Asa, ele vem cobrando, principalmente no ataque. Aí você traz um meio de campo qualificado para ficar fazendo essa ligação que a gente vem cobrando também aqui, a gente vem falando nas nossas discussões. Aí tem o Léo Cereja que entra. Aí quando você vem ver essa situação, você pode perder, lógico, um jogador bom ali no meio campo, um próprio Aleph, você pode perder o Wesley, mas realmente veio para qualificar. E na minha opinião, eu mexia para o Campeonato Brasileiro da Série D, pelo menos a gente que não tem a obrigação de colocar o time em campo, mas a gente já deu 3 possibilidades de escalação aqui. 3 possibilidades de escalação para o Rodrigo Fonseca. Ele assiste. Com essa possibilidade de 3 zagueiros, e aí você tem que tirar um do meio campo, eu não vejo outro, é o Colina. Porque você vai com 3 zagueiros. Um dos zagueiros faz muito bem ali o meio, né? A gente chama aquele meio. E aí você vai perder o Wesley. O Wesley é o tipo do jogador que ele não aparece para o torcedor. Ele não aparece, ele é escondido para o torcedor. Agora, taticamente... Mas para o time ele joga muito. É isso que eu vou dizer. Taticamente, ele é um dos jogadores mais perfeitos que o Asa tem no elenco. A questão tática dele. Perfeito. Ele é importante demais. E quando você coloca hoje no futebol como é jogado de uma forma muito mais dinâmica, 3 zagueiros, pelo menos é uma opinião minha. Eu não vejo mais a importância da figura de um camisa 5 marcador. Se você faz os 3 zagueiros e tem um jogador já na sobra, que basicamente foi o Bené quando fez os 3 zagueiros, você não precisa de um cara para ficar cuidando desses 3 zagueiros, até porque o espaço já vai estar preenchido com o Bené. Então, tira o 5, a figura do camisa 5 do primeiro volante, o mais antigo, o marcador. O exemplo disso é o Zé Wilson, lá quem for. Isso, exatamente. O exemplo disso é o Zé Wilson, perdeu literalmente o espaço. Perdeu no Campeonato Alagoano da Copa Alagoas. Isso, justamente nesse encaixe que eu falei, Videla, porque esses 3 volantes que o Asa tem, eles são muito inteligentes na parte tática. Então, quando você vê, por exemplo, o Colina atacar, ele vai atacar na boa porque sabe que o Aleph vai ficar. E isso se investe também. Quando o Aleph sobe, ele sabe que o Colina tá, o Wesley às vezes faz também mais centralizado. Então a figura do camisa 5 nesse encaixe de jogo do Rodrigo Fonseca, ela não se faz tão presente porque não tem e tão importante. E principalmente com isso que eu tô falando agora. Com 3 zagueiros, tendo já essa proteção dos 3 zagueiros, eu acho que se tiver essa opção, se for a opção escolhida pelo Rodrigo, sai o Colina. Porque aí o Wesley vem para segundo. E o Aleph faz o primeiro. E aí tem o Didira mais central. Eu tenho uma preocupação, viu, André? Oi, Jorge. Eu tenho uma preocupação, que a essa altura, se o Rodrigo Fonseca estiver acompanhando o programa, ele desiste de ir para o programa aí às 8 horas. Porque, rapaz, esses caras vão me pressionar tanto, com tanta que vai escalação, acabar falando, né? Que é capaz até de eu divulgar o time
para poder fugir dessa pressão. Porque ele, chegando aí com toda essa conversa, ele vai dizer, e agora? Eu vou dizer o quê? Quer A, quer B ou quer C? Diz ou vai pro aperto? Vai ficar sendo apertado aqui. Uma hora vai que ele solte, né?